Olá pessoas do meu Instagram, meu nome é Leonardo Molina, para quem não me conhece, e eu vim aqui fazer esse vídeo hoje sobre um posicionamento meu em relação ao coronavírus e essa crise que a gente está vivendo mundial, né, essa crise global. Todo mundo que de certa forma vem falar aqui na internet, apesar de eu estar um pouco sumido, de eu estar um tempo sem postar por diversos motivos pessoais, eu acho que é muito importante que eu venha falar por um compromisso. Para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação. Tive um período que trabalhei em hospital, né, no final da minha formação ali. Entendo qual que é a situação da saúde pública no Brasil. Então, eu vou falar sobre essa crise. Quero dizer aqui um pouco o que eu penso sobre como você pode se proteger, aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos, que hoje eu trabalho muito com a psique humana. Ah, faço pós-graduação em neurociências, tenho todo um trabalho com programação neurolinguística, já atuei com coaching, já atuei com terapias integrativas. Então, acho que eu posso dar alguma contribuição para que você passe por essa crise de uma forma mais íntegra, sem te destruir tanto internamente quanto externamente. Para a gente começar, eu quero contar uma história para você. Uma história, Léo? Como assim? É uma metáfora. Metáforas fazem a gente abrir para percepções muito interessantes e num reinado muito anterior ao nosso, um tempo muito anterior ao nosso, ah, existiu um nascimento de um príncipe. E no nascimento desse príncipe, ele recebeu um grande mago que era muito famoso nesse reino, um presente especial, porque ele era o príncipe, ele era o herdeiro do trono, e houve uma grande festa nesse reinado. Esse mago trouxe, então, um presente que eram 2 pergaminhos. E um pergaminho dizia no selo, abra no dia mais feliz da sua vida. E outro pergaminho disse, abra no dia mais triste da sua vida. Ninguém entendeu muito bem, mas esse mago deixou esse presente, houve a grande festa e o tempo passou. Esse príncipe cresceu, se tornou rei e ele sempre guardou aqueles pergaminhos. No dia do nascimento do seu filho, o próximo príncipe, que era uma princesa na verdade, ele julgou o seu dia mais feliz da vida dele. Ele ficou muito feliz, ele chorou de felicidade e ele se lembrou daquele pergaminho. Ele abriu o pergaminho e disse... E lá estava escrito assim, ó. Curta esse momento, aproveite como se fosse o último momento, porque ele vai passar. Era um grande conselho. E ele, resolveu acatar esse conselho, esse presente desse mago e curtiu. A filha dele contemplou o presente como se não houvesse amanhã. Celebrou, bebeu com seus amigos do reino, seus guerreiros, e assim foi. O tempo passou, essa princesa cresceu, né? Passaram mais alguns 10 anos lá, e esse reinado entrou em guerra com o reinado vizinho. E houve um grande motim, houve uma grande emboscada, eles ficaram presos dentro do reino, por meses, começou a faltar comida, o seu povo começou a morrer, ficar doente. Houve uma grande crise. Nessa crise, a economia do reino foi pro saco, as pessoas começaram a morrer, e ele ficou muito triste por ver todo o seu império, sua família, seus parentes, pessoas que ele conhecia, passarem por dificuldades. Então ele resolveu abrir o pergaminho do dia mais triste da vida dele, porque ele julgou que aquele era o dia. Ele abriu o pergaminho e disse... Lá dizia... Foque nesse momento em aprender alguma coisa, porque ele também vai passar. A mensagem dessa história é que o maior presente que você pode tirar de qualquer situação, sendo ela mais feliz da sua vida, ou uma situação como a nossa, que a gente está vivendo hoje, é que ela vai passar. Não é a primeira vez que a humanidade está passando, historicamente, por uma doença, por uma gripe, por um mal, seja uma guerra, seja um atentado, né? Eu vou te dar um exemplo, existe um exemplo muito clássico, talvez você já tenha ouvido, mas assim, o Japão só se tornou o Japão que nós conhecemos porque ele passou pela bomba de Hiroshima. Ele criou treinamentos para as pessoas se reinventarem. Eles aprenderam muito. O Japão ele é tão família, o japonês ele é tão família, ele é tão honroso, ele é tão digno, porque eles se uniram muito. Eles precisaram dessa união para que as coisas acontecessem, tá? Qual que é o cenário hoje? A gente está no 22º dia do primeiro caso de coronavírus aqui. A nossa curva de crescimento do vírus ela é maior que a da Itália, né? É comum, é normal que isso vá acontecer, porque nosso país é muito maior que a Itália.
Opa, vai ter um corte no vídeo que eu recebi uma ligação. Só que o nosso país ele não tem a infraestrutura que a Itália tem. Então, assim, a coisa pode ser que seja pior aqui no Brasil. Então, o que eu preciso que você se atente? Recomendação, o país não está em quarentena, apesar de quarentena. O que há ainda é uma recomendação. E mesmo essas recomendações, elas são muito mais graves do que você pode imaginar. Vou te dizer por que é muito mais grave. Sabe quantas pessoas morrem por dia no Brasil de AVC? 300 por dia. 300 por dia. Infarto do miocárdio, 200 a 300 por dia, só no Brasil. Assassinato, 100 por dia. É muita gente e isso vai ser sempre 10 milhões de vezes maior que o coronavírus. Só que isso já é normal pra gente. O problema é que é o seguinte, esse número que é divulgado, hoje nós estamos em 600 e poucos casos. Não sei se já passou de 10 mortes, mas já estão 600 e poucos casos. Ele é só o iceberg. Eu estimo, uma estimativa vinha, não li em nenhum lugar, que é vezes 10 isso. Isso já está vezes 10, tá? Porque as medidas que já estão sendo tomadas, elas não são... Você pode ter certeza que, assim, não existe medida de prevenção. Vou te explicar por quê. As medidas que já estão sendo tomadas, elas já estão derretendo a economia do país. E a visão dos nossos gestores, de todo o país, de quem tem grana, dos empresários, é tudo assim, como eu vou passar por isso? Então, o máximo que puder ser prolongada a chamada quarentena real, a quarentena que é onde o cara não fala assim, agora são 30 dias em casa. Se sair na rua, toma multa. Se sair na rua, vai ter que justificar. Isso é uma quarentena real. Não existe isso no Brasil ainda, tá? E o Brasil não tem infraestrutura. O teste é feito por alguns convênios. Assim, nem todo mundo tem convênio. Aliás, 1% tem convênio. Eu não tenho convênio. Então, depender da saúde pública já está bem ruim, né? O vírus, parece muito com a gripe comum. Alguns sintomas são diferentes em todas as pessoas. Então, assim, vocês já sabem como se prevenir. Lavar a mão, desinfeta a casa, fica em casa, né? Eu voltei de viagem ontem. Quando eu viajei não tinha dado, eu não sabia o que ia acontecer. Começou a estourar para lá para terça-feira, né? Segunda, terça-feira. Eu já tava há 4 dias viajando, né? Decidi ficar mais 3 dias e voltar. Lá eu fiquei praticamente dentro do apartamento. Ainda passeei, mas fui a lugares, tipo assim, isoladaços do mundo, né? E me cuidei da melhor forma que eu poderia. E agora tô de volta. São Paulo é o pior lugar do Brasil hoje, é o que mais tem casos. Talvez seja porque é o que mais recebe pessoas do exterior desde sempre, né? São Paulo é a verdadeira capital do país, pelo menos a econômica, né? Então é isso. Como nutricionista, eu quero dar umas dicas para vocês em relação a como você vai se cuidar melhor, tá? Existem alguns alimentos que você pode comprar em grande quantidade, não é estocar comida, mas você já faz isso. Por exemplo, você já compra sacos de 10 quilos de arroz e feijão. Sacos de 10 quilos de arroz e feijão, se você fizer uma média de refeições pequenas, eles vão durar muito tempo. O que você pode comprar que talvez você não esteja vendo são alimentos não perecíveis. Por exemplo, grão de bico. Eu sou vegano, eu não como carne, então eu entendo um pouco desses alimentos, eu sei o valor nutricional deles. Como nutricionista eu te digo, um prato de grão de bico, ele é uma refeição praticamente completa. Praticamente completa. Completa, dá pra você viver pra sempre só de grão de bico? Não dá pra viver pra sempre. Mas dá pra você viver uns meses sem ter uma anemia, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Primeiro eu vou abrir um parênteses aqui. No momento de crise, como esse, como a gente não sabe, porque o Brasil ele não tem economia estruturada, saúde estruturada, pode ser que a China já está começando a ter uma curva de levantamento de novo. Eu já falo de teorias de conspiração, mas o Brasil não vai ser como a China, não vão ser 3 meses e meio, tá? Já estima-se setembro, novembro, para as coisas começarem a normalizar, depois, o vírus pode ser que em 3, 4 meses comece a cair. As doenças, as mortes, tá? Mas não a economia. Então, assim, vai derreter, muita gente vai quebrar. Eu tenho empresa, eu sou empresário, empreendedor, e a gente já tá pensando muito como a gente vai fazer, porque se continuar como está, a gente já cancelou eventos presenciais, eu dou treinamentos comportamentais, organizo treinamentos comportamentais, trabalho com marketing digital. Cara, a gente já tá correndo risco real de quebrar mesmo. Eu vou jogar real para vocês aqui, e é a real que todo mundo tá vivendo. Empresas já consolidadas, que tem um caixa firme, que tem
elas ainda estão lidando melhor, mas empresas novas, empresas de menos de 2 anos, cara, vai quebrar metade ou mais, vai quebrar. Profissionais liberais, Uber, vão passar perrengue. E assim, cara, meu Deus, o que eu faço? Vamos botar o pé no chão, vai passar. A história que eu contei pra vocês no começo vai passar. O importante é como você vai passar, o que você vai aprender pra sua vida, porque a crise, cara, provavelmente vai ser uma só que você vai ver na história. Pode ser que daqui X anos tenha outra em função a outra coisa, mas são coisas que a gente tem que lidar. Isso serve para mostrar para vocês que estabilidade não existe e nunca existiu. Em janeiro, quem pensaria sobre isso? Entendeu? E não é só... O funcionário público tá passando perrengue também em alguns aspectos. Então, assim, o pensamento de estabilidade, de buscar segurança o tempo todo, ele não existe. Existe o pensamento, mas a estabilidade real, na vida real, concreta, não existe. Voltando para a questão dos alimentos. Então, isso é um aprendizado, tá? Grão de bico. São grãos leguminosos, tá? Feijão, grão de bico, lentilha. São alimentos que você pode ter em grande quantidade, são muito baratos, tá? Eles têm um valor nutricional muito bom, eles podem substituir tranquilamente por um tempo a carne, tá? É como eu uso, beleza? São alimentos não perecíveis. A própria carne de soja desidratada, a proteína de soja desidratada, vai ser um alimento proteico ali que não é perecível também. Ele é desidratado, então ele dura meses, a validade é de 1 ano, 2 anos. O próprio arroz. Focar em alguns enlatados são coisas que você vai comprar barato e você vai poder ter em casa para os próximos 3 meses. E assim, hortaliças, verduras, tá, são importantes. Mas existem alguns perigos. Por exemplo, você não vai à feira, né? Se você ainda está indo à feira, você está aquém do que está acontecendo. Todos esses alimentos, eles são de manipulação recente. Eles são de manipulação de 2 dias para cá. Todos eles, porque 2 dias extrai. O alface, ele sai da horta e chega em 2 dias na sua mesa, 2, 3 dias. Então, a não ser aqueles de saquinho. Mas você confia na manipulação? Léo, você tá sendo neurótico. Não tô sendo. Espera 15 dias para você ver do que eu tô falando. Então, focar nesses tipos de alimentos não perecíveis para você ter em casa, em grande quantidade. Estocar comida? Sim, de certa forma é estocar comida. Não é você comprar tudo que você vê pela frente, né? O amiguinho do lado não vai poder comprar. São alimentos que quase todo mundo vai poder comprar e vai poder ter. Tô dizendo uma pessoa que tem a renda mínima aí, consegue se virar com 100, né, 200 reais. Não tô falando de pessoas que são mais pobres que isso, porque infelizmente essas ainda vão sofrer um pouco mais. E a gente precisa ajudar. Então, se você conhece pessoas que realmente estão sem comida, não tem como comprar, e cara, se puder dar 100 reais, 200 reais, que você já garante muito desses alimentos, e dessa dica que eu tô passando para vocês, porra, vai ser show de bola. Esses alimentos têm ferro, fibras, fitoquímicos, eles são alimentos que são nutricionalmente muito ricos, pode te dar só um desconforto se você não come muitos grãos abdominal, pode ter uns puns, né? Não vai achar que é coronavírus porque tá com alguns puns aí, mas você pode se alimentar melhor. Eu falei com o meu sócio pra gente comprar um potinho de Centro, uma farmácia ainda tiver, que é um polivitamínico. Léo, mas é uma merda, o Centro ele é ruim, cara, ele é melhor que nada. Se você tiver numa situação de escassez de alimento, ele vai garantir algumas vitaminas sim, importantes. Tipo assim, 1 é melhor que o 0, sabe? O 2 é melhor que o 1, então assim, também não é ruim você ter um Centro pra tomar 3 cápsulas por semana. Uma coisa que não impede, principalmente quem tem restrição alimentar, principalmente quem está em zona de risco. É um polivitamínico normal, quase todo mundo pode usar, com exceção de gestantes, se eu não me engano, tá? Se você está em zona de risco, fica o aprendizado, não é pra gente olhar pro passado, mas fica o aprendizado de que você não deveria estar. Só se você for velhinho, você não tem o que fazer. Mas se você tiver comorbidades, cara, vai passar. Se você passar bem por essa, vai cuidar disso, vai olhar para isso, que é muito importante. Se você está obeso, se você está com pressão alta, cara, vai olhar para isso. Você realmente corre o risco de pegar uma gripe maldita, que saiu de não sei onde, e ela pode varrer uma boa parte da humanidade hoje. E assim, não sei quantas mortes a gente vai chegar no mundo, né? Daqui a pouco batem 10 mil. São mais de 200 mil casos da gripe no mundo, então assim, é muita gente morrendo. É uma coisa super, hiper, mega, ultra preocupante por esse número que é divulgado, não.
É alarmante, é importante, mas você precisa só fazer o que você tem que fazer e cuidar com aquilo que você controla. Mas o número é pior que esse, podem ter certeza. Cuida, você precisa focar naquilo que você tem controle. Se desinfetar, não lidar com pessoas, fica com os seus, cuida da sua família. E, cara, não desespera. Agora eu quero falar de um aspecto psicológico muito importante antes de eu fechar o vídeo. Tá ficando um pouco longo, mas eu acho que é super importante. Antes de eu fechar o vídeo falando de conspiração. Aspecto psicológico. Eu creio que isso tem estudo científico que mostrou que o maior dano do SARS foi o psicológico, que você pode somatizar coisas em você por conta de tanta sugestão sobre a gripe. Você tá vendo gripe, respirando gripe, falando sobre isso, vendo notícias sobre isso o tempo todo, para você ter uma somatização psicoimunológica, tá? Sobre esses sintomas sem ter nada. É assim, ó. É mole. Léo, isso é possível? É possível. Tanto é possível que a gente consegue, com exercício PNL, curar uma alergia. Com exercício da mente, um exercício mental, você cura alergias. Então, é psicoimunológico. Então, a sua mente, ela simula uma situação, o teu cérebro, que é atemporal, que não sabe o que foi, o que é, o que será, ele simplesmente acha, ele simplesmente recebe esses estímulos emocionais como se fosse no agora, e aí você vai ter uma reação imunológica que pode causar coceira nos olhos, pode causar até diarreia, pode... Tem gente que passa mal do estômago quando tá estressado? É isso. O estresse é algo da psique que afeta o seu corpo. Mente e corpo são inevitavelmente, inescapavelmente ligados. Então eu preciso que vocês entendam que respira fundo, você não tá com nada, a não ser que você fique muito mal mesmo. Febre muito alta, são sintomas assim, conjuntos. A maior sintoma que você pode ter, que realmente é muito difícil você simular isso com sua mente, é o sintoma respiratório. A dificuldade, 2 dias depois da gripe, o pulmão ele fica muito fibroso, então você tem muita dificuldade de respirar. Por isso que a tosse é muito seca, não é uma tosse com secreção, é uma tosse muito seca, porque tem muita fibra no seu pulmão, e por isso que pode atacar outras áreas como o rim, e tudo começa né, o pulmão tem ligação com o rim em diversos... eles são parceiros em produções de hormônios em conjunto que vão mexer com a sua diurese, enfim, né, limpar seu corpo, tirar coisas, enfim. O que você precisa saber? Acalma a tua mente, respira, ore, seja lá qual for a sua crença, esteja com os seus e calma, vai passar. Porque o desespero, ele só vai agravar, você pode somatizar coisas. Aí o que acontece? Você acha que tá com alguma coisa, você vai pro hospital onde as pessoas realmente estão com alguma coisa, lá você tem um risco de contaminação vezes 1000, você pode se contaminar e aí de fato você estará. E tudo começou com uma neurose. Isso é a histeria social, é um fator que acontece. Todo mundo fica louco, por isso que as pessoas tocam comida, pode saquear mercado quando a coisa ficar muito feia. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Isso acontece, tá? Sobre teorias de conspiração que tá rolando, quem fez o vírus? Saiu um estudo na Nature antes de ontem, dizendo que o vírus não pode ter sido manipulado. A Nature é a maior revista científica do mundo. Ele não pode ter sido criado em laboratório, isso não existe chance, por conta da conformação da proteína que envolve o vírus. Proteína spike lá, proteína vagabunda demais. Cara, Nature, a maior revista do mundo, é americana. Ela pode ser manipulada? Pode ser manipulada. Você vai acreditar? Não sei. É muito fácil de ver uma jogada econômica da China. É muito fácil de ver uma situação cenária disso. Eu não vou afirmar que é porque eu não sou ninguém. Eu sou só mais um fantoche como você. E o que cabe a nós agora, em vez de ficar enchendo a nossa mente de lorota, de conspiração, porque é um jogo que nem eu e nem você joga e nem vai jogar, de quem realmente está no comando, a gente se prevenir da forma como a gente tá. A gente tomou uma cartada, a gente tá vencido. A gente tá no momento de quarentena, revolução espiritual e mental, de se nutrir com coisas boas, de elevar a nossa vibração no sentido de energia que a gente emana. Então não é energia quântica, não é nada disso. É só você conseguir conectar coisas boas em você, porque isso vai mexer com sua psicoimunologia, e aí você vai ficar melhor, mais forte, vai servir a quem precisa, primeiro a sua família, tá? Primeiro os seus. Se você não tiver com os seus fortes, os seus protegidos, não tem como você ajudar mais ninguém, porque você não está protegido. Então, cuide de quem está perto de você. Essa é a mensagem que eu quero deixar.
Estudei tudo que eu podia estudar, tô vendo todas as notícias, tô à disposição, quem quiser mandar um direct, quem quiser conversar, tô aqui, vou voltar a gerar aqui conteúdo, talvez faça live sobre isso e a gente vai bater nesse papo e vamos se unir, vamos se ajudar, tá bom? Forte abraço, vai passar, só tem que saber disso. A pergunta é, como você vai passar? Como você vai estar em 2021 depois dessa crise, tá bom? Beijo no coração.